Boa noite, irmãos. Estou mais uma vez aqui nesta live para trazer mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e nos ajude na compreensão da sua palavra. Então, o tema do nosso estudo de hoje é corpo, alma e espírito. Na semana passada nós falamos sobre a mente, né? Que é a mesma coisa que alma. Então hoje eu vou fazer o estudo mais completo, abordar este assunto. Então, corpo, alma e espírito. Deus faz tudo com perfeição, pois não podia ser diferente, pois Ele é perfeito. Então Deus fez e faz tudo com perfeição. Deus é perfeito, não faz nada imperfeito. Nós é que somos imperfeitos. Uma pessoa é formada de 3 partes e cada uma tem a sua importância para o funcionamento do ser humano. Então, nós somos formados de 3 partes. Quais são elas? Corpo, alma e espírito. Então, em Gênesis, no capítulo 1, verso 27, nos diz o seguinte. Capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o corpo, Deus, no princípio, criou homem e mulher. Ainda no capítulo 2, verso 7, nos diz assim, 2, 7. Verso 7 nos fala assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus, no capítulo 2, verso 7 de Gênesis, Deus, ele formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas do homem. Então, a primeira parte do ser humano é chamada corpo, né? Então, o homem é formado de corpo. Então, essa foi a primeira parte que Deus fez com suas próprias mãos. Então, o homem foi feito do barro. Deus pegou aquele barro, né? Diz que foi do pó, né? Então, formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, né? Que é o barro. E formou o homem todo perfeitinho e colocou todos os órgãos, né? Ali estava um boneco de barro, uma obra de arte. Deus fez uma obra de arte de barro, né? Do pó da terra. Mas aquele era só uma obra de arte. Ainda não era um ser humano, né? Então, o que foi que Deus fez? No verso 7, ainda nos diz o seguinte: E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então, Deus fez aquele boneco de barro, e bem bonito, aquela obra de arte, mas aquela obra de arte não tinha vida. E lá no verso, em Gênesis 1, 27, diz que Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Mas Deus fez aquele boneco de barro. E aquele boneco de barro não tinha semelhança nenhuma com Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Deus não é feito de barro. E Deus fez aquele boneco. Então faltava a semelhança com Deus. E o que foi que Deus fez? No verso 7 do capítulo 2,
soprou nas narinas daquele boneco o fôlego de vida. E ele diz o seguinte: ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, só aí o homem passou a ser alma vivente, a ser um ser humano. Antes, Deus criou, Deus formou, Deus fez, né, aquela obra de arte, e era só uma obra de arte. Então, primeiro Deus criou o corpo do homem, que ainda não era carne, e sim barro. Com certeza ele fez todos os órgãos. Então, Deus fez aquele boneco. Ainda não era carne, porque ainda não tinha vida. Então, Deus soprou nas narinas e aquele boneco passou a ser uma alma vivente. Então, ele deixou de ser apenas um boneco de barro e passou a ser um ser humano, com corpo, alma e espírito. Então, a semelhança do homem, do ser humano com Deus, é o espírito, né? É o espírito, porque Deus, ele é espírito. E o homem agora tinha espírito. Interessante é que no capítulo 2, verso 7, Deus soprou. Vocês já imaginaram, irmãos, que esse soprar significa que Deus tirou de dentro dele? Já pensou? O sopro vem de dentro da gente. Quando a gente sopra, aquilo vem de dentro. Então Deus, ele tirou de dentro dele, não é? Ele deu, aquilo foi de dentro dele, ele soprou. Ele fez um esforço, né, para colocar dentro do homem o espírito, algo semelhante a ele. Então é um privilégio nosso, né, ter este espírito. Já pensou? De todas as criaturas, de toda a criação de Deus, nenhuma é semelhante ao homem. Porque os anjos, Deus, em lugar nenhum da Bíblia diz que ele soprou o fôlego de vida neles. Então, ao soprar, Deus está tirando de si, não é? Então, os versos em Gênesis 2:7 nos diz que Deus formou do pó da terra, mas era apenas uma obra de arte. Então, não tinha vida. Nos diz que Deus, né, ele soprou. Então, ele tirou de dentro dele. Ele fez um esforço, né, ao soprar. Então, ele deu vida ao ser humano. Então, antes era só um boneco, agora passou a ser um ser humano. Então, a primeira parte do ser humano é o corpo. Deus criou o homem à sua imagem, mas Deus não é barro, e sim espírito. Então, Deus, ele colocou de si mesmo aquela parte que é semelhante a ele, que é o espírito. Agora, o homem passou a ser alma vivente, passou a ter corpo, alma e espírito. Mas o que é, na verdade, corpo? Corpo. O que é mesmo este corpo? Então, o corpo é a parte que se comunica, que se relaciona com a matéria, não é? Com o material. Então, nós somos matéria, nós somos pó, nós somos terra. Então, o corpo é formado de 5 sentidos, né? O corpo é formado de 5 sentidos, que é a visão, o olfato, né? A audição, o paladar e o tato, que é a pele, né? Todo o corpo. Então, estes 5 sentidos formam o corpo. Então, nós vemos, nós sentimos, nós cheiramos e nós sentimos gosto, não é? Então, estes sentidos, eles podem, não é, nos levar a glorificar Deus ou a rejeitar.
podemos levar a adoração a Deus ou ao pecado, né? Porque o corpo é a parte que se relaciona com a matéria, porque o corpo é material. É um material formado da matéria chamada terra. Então, o corpo é a parte que se relaciona com tudo o que é físico, com tudo o que é matéria. Então, por exemplo, a nossa visão é um dos nossos sentidos, né? Então, a visão, ela pode nos levar a glorificar Deus ou pecar. Por exemplo, eu posso muito bem olhar para o céu, eu tenho feito muito isso, e glorificar Deus, exaltar Deus, porque é uma criação maravilhosa. Deus fez tudo. Podemos louvar, adorar e exaltar o nosso Deus com a nossa visão. Mas também a nossa visão pode nos levar ao pecado, né? Podemos ver, por exemplo, uma pessoa mal vestida e já vem, a visão leva, incentiva os pensamentos a pensar em coisas ruins, e aquilo ali já vai me levar ao pecado. Então, os nossos sentidos, ele é a parte, né? O corpo é a parte que nos relaciona com a matéria. Então, o que é corpo, na verdade, é a parte que se relaciona com a matéria. Então, vimos um exemplo aí. São muitos, por exemplo, o olfato, né? Então, o olfato pode sentir cheiros. Nós sentimos os cheiros pelo olfato. E esses cheiros podem nos levar a louvar a Deus ou também ao pecado. Ou comida gostosa, que comida cheirosa. E podemos dizer, ou comida ruim, ixi, podemos louvar a Deus ou pecar, né? Porque quando nós rejeitamos aquilo que Deus está nos dando, no caso de maldizer a comida, que eu dei exemplo, então isso é pecado. Então, o corpo é esta parte que se relaciona com a matéria, porque o corpo é matéria, certo? Mas nós também somos formados de alma, né? O estudo passado eu falei sobre a mente, que é a mesma coisa que alma, né? Então, o corpo nós já vimos, mas também existe a alma, né? A alma é a parte que nós nos relacionamos com nós mesmos, né? Então, a segunda parte é a alma. O que é a alma? A alma é a parte que se relaciona com nós mesmos. Então, que parte é essa? São os nossos sentidos, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Nós vimos isso no estudo passado, as nossas vontades, os nossos temores, né? Os nossos medos, as nossas memórias. Tudo isto é a alma, certo? Que é a mesma mente, é a mesma coisa. Então, isto é chamado de alma. Isto se relaciona conosco, com nós mesmos. É os nossos sentimentos. Por isso, muitas pessoas, quando estão em depressão, os pensamentos não estão uns pensamentos bons, né? E a pessoa vai dando lugar a esses pensamentos e as suas emoções vão mudando. Então, isto é a alma. Então, quando Deus soprou no nariz, nas narinas do homem, então veio a alma e o espírito, porque o corpo já estava lá. Então, a alma é a segunda parte, né, que forma o ser humano. Mas esta parte eu não vou comentar muito não, porque esta parte nós já vimos no estudo passado sobre a mente. Então, a terceira parte do corpo do ser humano é o espírito. Então, esta parte podemos dizer assim, que é uma das mais importantes.
Então, o que é o espírito? O espírito é a parte que se relaciona com Deus. Então, essa parte é a parte onde há o relacionamento do homem e Deus. É onde há a nossa fé. Se nós já cremos em Jesus como nosso Salvador e Senhor, então o nosso relacionamento com Cristo. A pessoa que não tem Jesus, ele se relaciona com outros, com os deuses que eles adoram, né? Com os outros, o que eles servem. Mas nós adoramos o nosso Deus, né? Jesus Cristo. Então, nossa fé em Deus. É aí onde tem esta comunhão, é no nosso espírito. No nosso espírito é a parte que tem comunhão com o nosso Deus, com Jesus Cristo. É a parte onde Satanás não alcança, não é? Onde há o nosso relacionamento com Deus. É também no Espírito onde damos a verdadeira adoração e exaltação e louvor, gratidão e a nosso Deus, né? Então o Espírito, esta parte que nos leva, né, a esta comunhão. Então foi essa parte que quando Adão pecou lá no Éden, foi a primeira que morreu. Por quê? Porque foi a primeira que perdeu a comunhão com Deus. Na verdade, se o espírito está morto, as outras partes também estão, não é? A alma e o corpo. Então, só que o espírito, quando ele morre, não há mais relacionamento com Deus. Mas o nosso corpo e a nossa alma podem, não é, nos levar novamente ao Espírito, não é? Ter Deus. Então, através do nossa visão, lendo a Bíblia, do nossa audição, ouvindo a palavra. E a Bíblia diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a audição é o corpo. Então, através da nossa audição, podemos ouvir a palavra de Deus. Através da nossa alma, que é o nosso entendimento, podemos, o nosso corpo, através da nossa audição, podemos ouvir a palavra de Deus e através da nossa alma, que é o nosso entendimento, entender a palavra de Deus e lá no nosso espírito criar a fé e crer em Jesus. Aí o espírito volta a ter vida. É assim que acontece, né? Então, por isso é necessário o corpo, a alma e o espírito estarem voltados para Cristo. Então, isso acontece. Então, nós temos 3 partes que formam o ser humano, que é primeiro o corpo, segundo a alma e terceiro o espírito. Então, o espírito é a parte que nós nos relacionamos com Deus. É no espírito onde temos esta fé em Deus, certo? E é no espírito onde há verdadeira adoração a Deus. Então, o que é o corpo, na verdade? É a parte que se relaciona com a matéria. Tudo que é material, tudo que é visível, tudo que é físico. A alma é a parte que o homem se relaciona com ele mesmo. São as suas emoções, são os seus sentimentos, são as suas memórias, são os seus desejos, são os seus medos, são a sua coragem. Então, este é a alma. E o espírito é a parte que se comunica com Deus, que se relaciona com Deus, que dá a verdadeira adoração a Deus. E eu vou lhe dizer, irmãos, é esta parte que Satanás quer alcançar. Ele quer alcançar o nosso espírito, porque ele quer de Deus, ele quer de nós, não de Deus, ele quer de nós esta adoração que é dada a Deus. Então, desde que Satanás, pecou,
que ele pecou porque ele desejou, né? Ele se achou muito belo, muito bonito e achou que ele deveria tomar o lugar de Deus, ele queria a adoração de Deus, que era para Deus. Então, ele nunca desistiu desta adoração. Então, ele quer alcançar o nosso espírito, porque ele quer esta adoração. Então, é no nosso espírito também em que habita o Espírito de Deus. Então, as pessoas que já têm Jesus, que já receberam Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem morar no espírito da pessoa, né? Aqueles que já receberam Jesus como Salvador, o Espírito vem habitar no nosso espírito. Então, o Espírito também é o alvo principal de Satanás, pois ele quer tirar a nossa fé em Jesus e colocar em outra coisa que é transferida para ele. Por exemplo, ele usa muitas vezes o nosso corpo e a nossa alma, que é a nossa mente, para nos atrair a ele, para que deixemos de adorar a Deus. Por exemplo, quando ele atraiu Eva, ela usou a visão, certo? Então, foi usado em Eva a visão. Ela viu, não é? Algo naquela árvore. E foi usado também a alma. Então, Satanás, ele nos atrai através do nosso corpo e da nossa alma, para tirar, né, esta comunhão. Adão e Eva tinham comunhão com Deus. Eles não sabiam ainda o que era o pecado, que eram as coisas ruins. Mas Satanás tentou, né, tirar a comunhão, tirar a adoração que eles tinham a Deus. Ele queria essa adoração para ele quer ainda hoje. E ele luta para conseguir. Então, ele nos atrai através do nosso corpo e através da nossa alma, da nossa mente. Então, ele joga, não é, as ciladas. Ele nos tenta para tirar a nossa adoração a Deus e transferir a ele. Porque na hora que nós desobedecemos a Deus, então nós estamos transferindo, né, a adoração. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Quando eles obedeceram a Satanás, então a adoração que eles tinham a Deus logo foi transferida para Satanás. Então, Satanás, o objetivo dele é alcançar o nosso espírito, é alcançar a nossa adoração a Deus. Então, devemos ter muito cuidado, porque ele vai usar ou vai tentar usar, se nós deixarmos o nosso corpo, que são os nossos sentidos, e a nossa alma, que é a nossa mente, que é os nossos sentimentos, que é as nossas emoções. Ele vai usar tudo para poder nos atrair ao pecado. E quando chegamos a cometer o pecado, então caímos na cilada e deixamos de adorar Deus para adorar Satanás. Então foi quebrado aquela comunhão com Deus, foi quebrado a adoração. Então, para restaurar isso, temos que reconhecer os nossos erros, pedir perdão a Deus, nos arrepender e confessar e pedir perdão. Aí, novamente, esta comunhão é restaurada. Os irmãos estão entendendo, não é? Então, em Mateus capítulo 4, nos diz assim. Mateus 4, 8 e 9. Vou ler bem aqui para os irmãos. Os irmãos querendo ler comigo podem, né? Então, Mateus 4, 8 e 9 nos diz assim. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares.
Então, Satanás, o que é que ele queria de Jesus? A adoração, né? Tudo isso te darei. Primeiro, ele usou a visão, já pensou? Ele mostrou, não é? Usou a visão. Ele usou a visão de Jesus. Levou-o ainda, o diabo, a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Estava usando a visão. Junto com a visão vem os pensamentos. Já pensou ser dono de tudo isso? Já pensou que coisa, que fama? Vem os pensamentos. E se você der lugar, você cai. E na hora que cai, então você está adorando a Satanás. Os irmãos estão entendendo? Como é que Satanás age? Quando eu estava preparando esse estudo que Jesus estava me revelando, o Espírito Santo me mostrando, eu fiquei maravilhada, porque é assim mesmo que acontece. E foi isso que aconteceu com Jesus. Então, ele mostrou o corpo com as coisas materiais. A alma, que é a nossa mente, os nossos pensamentos, já vai logo pensando, né? Como seria. E aí você vai desejar. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Desejar. Aí vai praticar. Só que com Jesus foi diferente. Jesus, ele não cedeu, né? O Espírito de Jesus estava em comunhão com Deus. Quando o nosso espírito está forte, está em comunhão com Deus, está em adoração a Deus, é mais difícil, né? O nosso corpo e a nossa alma ceder à tentação. Mas quando o nosso espírito, né, não está tão forte, quando o nosso corpo e a nossa alma já estão mesmo fazendo, né, o que o maligno quer, então não tem adoração. Já está tudo, né, adorando, mas não a Deus, né, e sim a Satanás. Então, o que Satanás quer de Jesus é a adoração dele. E o que ele quer de nós também é esta adoração. Então, ele quer alcançar o nosso espírito. Ele quer obter de nós esta adoração. Mas ele vai usar o nosso corpo e a nossa alma para poder alcançar o nosso espírito. Porque é lá no espírito, no nosso espírito, que nós damos a verdadeira adoração a Deus. E que Satanás quer mesmo é esta adoração. Os irmãos estão entendendo? Então devemos ter cuidado com o nosso corpo, com a nossa alma. Então o corpo é o nosso relacionamento, é o relacionamento com a matéria, com o visível, né? Com o físico. E a alma é o relacionamento com nós mesmos, com os nossos sentimentos. Já pensou? A pessoa fala alguma coisa pra gente e a gente fica magoado, aí fica pensando mal, fica triste, desejando. Quer dizer, já pecou, já está fazendo o que o diabo quer. Então, no estudo passado, eu falei muito sobre esta área, né? A mente, a alma, os sentimentos. Devemos dominar, porque Satanás sempre está jogando algo ruim na nossa mente e não devemos aceitar. Então Jesus, ele foi tentado em tudo, mas ele nunca cedeu, porque o espírito dele estava sempre em comunhão com Deus, em adoração a Deus. E se o nosso espírito está firme em Deus, com certeza nosso corpo e nossa alma também estarão fortes, né? Agora, quando o nosso espírito já não está tão firme com Deus, já a nossa fé não está tão grande assim, porque não estamos, né, alimentando ela, nosso espírito, não estamos alimentando ele. Jesus disse que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a gente não ouve, muitas vezes a gente não lê, muitas vezes a gente não medita. Eu tenho que ouvir, eu tenho que ver, que é lendo, eu tenho que ouvir e eu tenho que meditar. Esse meditar é o nosso espírito, é a nossa alma, é o nosso entendimento. A gente
lê a palavra de Deus, né? Esse ler aí eu estou usando a visão, a audição e o paladar, né? A fala, que a gente chama de paladar quando está ensinando as crianças. E o nosso entendimento. Então, isso vai gerar uma fé lá no espírito. Se eu não estou fazendo isto, então meu espírito não vai gerar fé. Não vou ficar firme, meu espírito vai estar fraco. Por isso é necessário que o nosso corpo, que a nossa alma, que o nosso espírito estejam louvando e engrandecendo o nosso Deus, né? Então, Satanás, ele quer esta adoração. Adoração que é para o nosso Deus, Satanás quer para ele. E ele sempre vai tentar adquirir esta adoração, se nós não vigiarmos. Então, Paulo diz, vigiai para que não caiais, né? Para não cairmos. Porque se não vigiarmos, então o certo é cair. Então, devemos estar atentos, porque Satanás, ele não para de jogar as setas dele na nossa mente. Ele não para de mostrar para nós as coisas do mundo. Então, isto é uma guerra. Então, em 1 Tessalonicenses 5:23, podemos ver lá em 1 Tessalonicenses, que diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos prestar bem atenção a esse versículo. Vou ler mais uma vez. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Em tudo o quê? Em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele botou a ordem, nós botamos a ordem o seguinte, né? Primeiro o corpo, depois a alma e depois o espírito. Aqui o apóstolo Paulo, ele botou o seguinte, que primeiro vem o espírito, a alma e o corpo. Entendeu? Então, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se o nosso espírito, como eu já expliquei, estiver firme em Deus, nesta adoração, nesta comunhão, neste louvor, nesta gratidão, a nossa alma, que são os nossos pensamentos, a nossa alma, que são os nossos sentimentos, a nossa alma, que é a nossa memória, a nossa alma, né, que é aquela parte que se relaciona com a gente mesmo, ela vai estar sempre voltada para Deus. Ela vai estar sempre se relacionando com Deus. E depois ele diz o corpo. Então, a alma, que é os nossos pensamentos, que são as nossas memórias, que são as nossas capacidades de aprender as coisas, de entender, ela vai levar isso para o nosso corpo. E o nosso corpo também vai louvar a Deus. Então, nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo que estejam íntegro. E o que mais? Íntegro. E o que mais? E irrepreensível na vinda do nosso Senhor.
Nós sabemos que Jesus está voltando. E Satanás, ele está fazendo tudo para que nós, os filhos de Deus, fiquemos desatentos, né? Desapercebidos, fique brincando, né? Não nos alimentando, não nos relacionando intimamente com o nosso Deus. Ele está tentando nos distrair com as coisas deste mundo. Quantas pessoas nesta pandemia, né, estão doentes da mente, estão em depressão, estão pensando só nas coisas deste mundo, pensam só em morrer, pensam só em doença, pensam só nessas coisas daqui. Outros só pensam em enriquecer, só pensam nas coisas materiais, de obter dinheiro. Isto são distrações que Satanás tem colocado no povo de Deus, porque ele sabe que Jesus está voltando. E ele não quer que nem o nosso espírito, nem a nossa alma e nem o nosso corpo estejam, como diz aqui, íntegros e irrepreensíveis. Ele não quer. Ele não quer. Porque quando Jesus vier, se o nosso espírito, o nosso corpo e o nosso espírito não estiverem íntegro, não estiverem irrepreensíveis, não iremos subir, meus irmãos. Pense bem. Eu estou fazendo esse estudo aqui, não é porque eu sou inteligente não, demais não, mais do que vocês não. Eu estou fazendo isso aqui porque Deus me mandou, Ele me levou às fontes, Ele me mostrou. Não sou essas coisas, do jeito que eu sou, vocês também são. Assim como Ele me levou a preparar esse estudo para trazer para vocês e para mim, Ele também conduzirá qualquer um de vocês. Deus está fazendo isso porque Ele está chamando a nossa atenção. Porque Jesus está voltando e Ele quer que nós estejamos santos, adorando a Ele. Nós devemos ser este adorador e o diabo quer esta adoração para Ele. E nós não devemos dar esta adoração para Satanás, porque ele é o nosso inimigo. Ele é o inimigo de Deus e ele já tem os dias contados. Satanás, ele já é um condenado. Ele sabe que é condenado ao inferno, mas ele quer levar o máximo com ele. E ele quer ser adorado. É por isso que ele vai assumir o trono desse mundo. Ele vai querer obrigar as pessoas a adorarem. Então, quem não adorar vai morrer. Porque quem não adorar Satanás, ele está dizendo, eu sou de Jesus, eu não vou te adorar, e ele vai morrer no tempo que o anticristo estiver reinando. Mas nós ainda não estamos nesse tempo, nós estamos ainda na graça, nós ainda estamos na graça de Deus e devemos aproveitar e levar o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo à adoração a Deus. Devemos deixar essa distração do mundo, porque isto não vai levar ao nosso crescimento espiritual. Então, ele quer tirar a nossa adoração a Jesus e transferir a ele. É isso que Satanás quer. Ele quer nos tirar desta adoração a Deus, a Jesus, e levar e adorar ele. É isso que ele queria de Jesus. Tudo isso te darei se tu se prostrares, né? E me adorar. Então, meus irmãos, como está a nossa comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? É por isso mesmo, meus irmãos, que Deus tem chamado a nossa atenção. Olha, Deus tem chamado a nossa atenção de todas as maneiras. Então, Ele quer esta santidade. Ele quer esta adoração. Ele quer esta santidade de nós, né? Nossa santidade. Mas Ele quer de nós também a nossa adoração a Ele. A nossa exaltação, o reconhecimento de que só Ele é Deus. De que só Ele é Senhor. De que só Ele é santo e poderoso. E nós devemos saber que só Ele, Deus,
Só Ele, Jesus, é quem pode, não é? É quem merece toda a honra e toda a glória, certo? Então, ainda em Mateus, no capítulo 25, Mateus 25, verso 6, nos diz assim. Mateus 25, versículo 6. 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saia ao seu encontro. Isso aqui é a parábola das 10 virgens. À meia-noite. Preste bem atenção, irmãos. Vamos meditar nisso. Mas à meia-noite. À meia-noite. O que é a meia-noite? O que representa a meia-noite? O que representa a meia-noite? À meia-noite, o noivo, aliás, Mateus 25, 6 nos diz que a meia-noite significa que a meia-noite é o fim de um dia e o começo de um outro. Então, um dia começa à meia-noite, não é isso? Então, a meia-noite é o fim de um dia e o começo de um outro dia. À meia-noite, o noivo chega. Jesus chega no fim do tempo. Então, essa meia-noite também é o fim do tempo dos gentios na terra. Então, é o nosso tempo, final do nosso tempo. No fim do tempo da graça. Então, Jesus vai chegar à meia-noite, no final do tempo dos gentios, no tempo da graça. Então, significa que esse tempo está acabando. Para iniciar um novo tempo, é um novo dia, um novo tempo, né? O tempo do anticristo. Então, à meia-noite, Jesus vem à meia-noite. Jesus vem no final do dia, para o começo de um novo dia. Jesus vem no final do tempo dos gentios, que somos nós, para começar um novo tempo, né? Tempo do anticristo. Então, quando Jesus vier, termina o tempo dos gentios, termina o tempo da graça e começa o tempo do anticristo. O tempo daqueles que quiserem Jesus, que realmente se arrependerem, que eu creio que vai ser bem poucos, porque nem todos irão suportar a pressão, né, que vai ser grande demais. Eles irão lutar para permanecerem firmes até o fim, como diz lá em Mateus. E essa permanência significa que até o fim pode ser a morte, porque serão perseguidos, serão caçados, serão mortos, se permanecerem confessando Jesus. Então, o noivo virá à meia-noite. E a meia-noite significa muita coisa, né? A meia-noite também nos fala de escuridão. Meia-noite é escuro. E o que significa essa escuridão? Então, nos fala de pecado. Meus irmãos, como está o mundo? O mundo, a cada dia, se aprofunda mais e mais no pecado. Antes você falava de Jesus, as pessoas paravam para ouvir. As pessoas queriam ouvir. Hoje, se você falar de Jesus, é arriscado as pessoas até cuspirem na sua cara. Não querem mais ouvir. Nem nas redes sociais não estão mais querendo ouvir. Então, hoje, o mundo está ficando cada vez mais escuro. Essa escuridão aqui não é a escuridão do tempo, não. É a escuridão do pecado. Antes do presidente, né, agora, o Jair Bolsonaro, assumir, eu senti uma escuridão tão grande nesse país que ficava
sentindo até calafrios, mas depois que ele entrou, que começou a mudar algumas coisas, isso foi afastado mais do nosso país. Mas o mundo está ficando cada vez mais escuro do pecado. Significa que o noivo está chegando, né? À meia-noite, ouviu-se um grito. À meia-noite, aqui o verso 6, né? Versículo 6. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. À meia-noite, ouviu-se um grito. Quem está gritando? E o que é que esse grito dizia? Eis o noivo, saia ao seu encontro. À meia-noite, ouviu-se um grito. E o grito era avisando que o noivo chegou. E quem está gritando, meus irmãos? É o Espírito Santo. O Espírito Santo está gritando para a igreja acordar. Quem estava dormindo aqui nessa parábola? A igreja. E apareceu aquele grito, né? À meia-noite ouviu-se um grito. E esse grito era para a igreja acordar. Então, o grito dizia: eis o noivo. O Espírito Santo está gritando: eis o noivo. Eis o noivo, acorda, noiva. O noivo está chegando, meus irmãos. O Espírito Santo tem usado muitas pessoas para pregarem a palavra de Deus. Para essas pessoas estão sendo usadas para terem visões, profetizarem, terem sonhos, revelações. São tantas as coisas. O Espírito Santo está chamando a nossa atenção. Ele está gritando para a igreja de Jesus acordar. São sinais nos céus. Ontem mesmo teve um sinal no céu, o eclipse. São sinais no céu, são sinais na terra, são sinais nas águas. São sinais por todos os lugares, as profecias se cumprindo. O amigo do noivo está gritando. E a igreja ainda dorme. O noivo está chegando. Então, à meia-noite, ouviu-se um grito. E o grito dizia: o que é que o grito dizia? Eis o noivo. E o que é que o grito está dizendo? O que os pregadores estão pregando? Jesus está voltando. Isto é o Espírito Santo. Eu trouxe essa mensagem aqui, não foi porque eu queria trazer ela. É porque o Espírito Santo está chamando a atenção, a nossa atenção. Está nos avisando: acorde, acorde, se volte para Jesus, se volte para a comunhão com Deus. Não é só seu espírito, é seu corpo, é sua alma. É todo o seu ser. Se volte para Jesus. Deixe de se distrair com as coisas do mundo. Jesus está voltando. O amigo do noivo é o Espírito Santo. E ele está gritando sem cessar: acorda, noiva. O Espírito está gritando. O noivo está chegando. Capítulo 25 e o versículo 5 nos diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então Jesus foi para os céus, já está com mais ou menos, né? Uns 20 e poucos anos. Eu não digo 2020 anos, porque Jesus viveu na terra 30 e poucos anos. Então, tirando esses 33 anos, então, o que sobrar aí é o que ele subiu ao céu. Aliás, é o que falta, né? Então, o noivo está voltando. Então, ele custou, né? Demorou. Está com quase 2000 anos que ele subiu ao céu. Não estou falando do nascimento, estou falando da subida. Então, demorou. A noiva
adormeceu. E agora o amigo do noivo, o Espírito Santo, está gritando, o noivo está voltando para o casamento. Você que é noiva, você que é igreja de Jesus, acorde, se prepare. Se a sua lamparina está vazia, coloque óleo, porque sem o óleo você não pode enxergar. O óleo é o Espírito Santo que fica dentro do seu espírito. E é o Espírito Santo que nos conduz à verdadeira adoração a Deus. E se você não tem o Espírito Santo, você não é de Deus. E se você não tem o Espírito Santo, você não pode ter essa fé verdadeira, porque essa fé é Ele quem nos dá. Se você não tem, você precisa. E se você quer, você pode ter, porque Jesus ainda não veio. E enquanto Ele não vier, você tem a oportunidade ainda. Então, em Romanos, no capítulo 13, e o versículo 11 nos diz assim. Romanos 13, 11. Nós já estamos quase encerrando. Né? O versículo 11 nos diz assim. E digo isto a vós, outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então é hora de nos despertarmos do sono. Sono espiritual. Sono espiritual. A noiva está dormindo espiritualmente. Então está na hora de acordar. E o Espírito Santo, o amigo do noivo, ele grita, não é? Acordando esta noiva. É sinais nos céus, é sinais na terra, nas águas, no mar. São sonhos, revelações. Deus tem usado tudo para chamar a nossa atenção. E muitas vezes nós até criticamos, né? Porque não entendemos. Mas Deus, né? Na pessoa do Espírito Santo, Ele está gritando, como diz ali na parábola. Então, em 1 João 1,7 nos diz assim. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se, porém, andarmos na luz, como Ele, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós temos comunhão com Jesus, se nós temos comunhão com Deus, se andamos na luz, então nós temos comunhão com nossos irmãos. E se estamos no erro, o sangue de Jesus, ele nos purifica. Então devemos clamar a Ele, não é? A noiva é a verdadeira igreja que, apesar de estar dormindo, já está com o óleo em sua lâmpada e também em reserva. A Bíblia diz lá, né, em Mateus, que elas tinham óleo na vasilha e em reserva. Então, essa reserva aí é o enchimento, não é? Do Espírito. Então, está havendo no meio da igreja de Jesus este avivamento. É por isso que o amigo do noivo, que é o Espírito Santo, está gritando para essa noiva ser avivada, ser acordada, ser cheia, transbordar do Espírito. Então, representando o enchimento do Espírito Santo. Só está faltando toda noiva acordar para subir. Tem pessoas que ainda precisam aceitar Jesus, que elas também fazem parte, né, deste rebanho, também fazem parte do reino de Deus. E nós precisamos pregar, precisamos falar, precisamos anunciar a verdade de Cristo para que essas pessoas se cheguem ainda para Cristo. E o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Em Jó, no capítulo 2, Jó, capítulo 2,
Jó 2, 9 e 10. Jó 2, 9 e 10 nos diz assim: Então sua mulher lhe disse: Ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa este Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Então, vamos prestar atenção bem aqui e meditar. Então, sua mulher lhe disse: Ainda conserva a tua integridade? Qual foi o versículo que nós lemos ainda agora? Então, nós temos que manter íntegro e irrepreensível, né? O nosso espírito, alma e corpo. Então, Jó, apesar de todo o sofrimento, de toda a perca que ele teve, ele ainda estava conservando íntegro. Quer dizer, em comunhão com Deus. O espírito dele ainda estava em comunhão com Deus. Apesar de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, de toda aquela enfermidade, Jó não negou a Deus, não amaldiçoou a Deus como a mulher dele estava sendo usada pelo diabo. O diabo estava usando a mulher, né, para que a sua mente, para que seu corpo, sua boca, né, fosse usada para amaldiçoar a Deus. É isso que o diabo quer. Se ele conseguir levar o nosso corpo e nossa alma, nossa mente a pecar, então ele conseguiu a adoração. E Jó não fez isso. Então, diz aqui no versículo 10, né? Não receberíamos também o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios, quer dizer, com o seu corpo. Ele não pecou com a sua mente, não pecou com o seu espírito, não pecou com o seu corpo. E Satanás foi derrotado. Ainda em Jó, no capítulo 27, os versos do 3 ao 5, nos diz assim. Jó 27, do 23... Jó 27, do versículo 3 ao 5, nos diz assim: Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Então, os irmãos entenderam agora por que Jó foi elogiado diante de Deus? Ele nunca pecou nem com o corpo, nem com a alma, nem com o espírito. Satanás perdeu. Não foi adorado por Jó, porque Jó não pecou. E é assim que nós devemos nos manter diante de Deus, íntegros. E quando Jesus vier, ele vai levar só aqueles que estão íntegros diante dele, estão irrepreensíveis, estão santos. Então vamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, do nosso espírito, dando esta verdadeira adoração ao nosso Deus. Então, estes versos, né, nos falam de Jó. Jó manteve a sua integridade, ou melhor, a sua comunhão com Deus. Ele não pecou com seus lábios. Nos indica que nem com seu corpo e nem com sua alma, pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, se ele tivesse pecado com a sua alma, a boca teria falado. O espírito dele estava em comunhão, em adoração a Deus. Ele estava adorando a Deus. E Satanás perdeu.
e Satanás teve que tirar em retirada. E Deus veio e abençoou Jó. Que maravilha! Será que nós podemos dizer que estamos fazendo o mesmo? Será que nós não estamos pecando com a nossa alma, com o nosso corpo, levando o nosso espírito a adorar Satanás? Satanás quer esta adoração. E você, meu irmão, como você está na presença de Deus? E seu espírito, sua alma e seu corpo estão firmes na fé em Jesus? E você, meu amigo, você também precisa receber Jesus para ser salvo. E o sangue de Jesus, ele limpa todos os nossos pecados, porque foi Jesus quem derramou o sangue dele lá na cruz para perdoar os nossos pecados. Mas ele só perdoa aqueles que creem nele, que se arrependem dos seus pecados, que creem verdadeiramente nele e querem ele na sua vida, querem o seu espírito dentro do seu espírito, querem esta salvação. Você aceita esta salvação? Você quer orar comigo agora, aceitando Jesus? E você, meu irmão, vamos orar para que Deus venha nos fortalecer. Então, quem quiser aceitar Jesus agora, ore comigo. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque tu mandaste o teu Filho. Senhor Jesus, eu te aceito agora. Entra na minha vida, lava todos os meus pecados, pois eu reconheço que sou pecador e longe da salvação. E o meu corpo, minha alma e meu espírito estão afastados de ti. Mas eu te peço que tu traga o teu espírito para dentro do meu espírito. E que tu, Senhor Jesus, que o Senhor com o seu sangue lave, limpa toda a sujeira do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. E purifique-me e me deixe íntegro, irrepreensível e santo para a tua volta. Obrigado, Senhor, porque tu ainda está nos aceitando e a tua graça ainda está entre nós. E obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, se você fez esta oração aceitando Jesus, tenha certeza, creia. Não permita que Satanás tire esta fé de você e passe a ter comunhão com Deus. E se alimente. A nossa alimentação é a palavra de Deus. Usar a sua alma, o seu corpo, para gerar esta fé que vai adorar a Deus no seu espírito. Não só quem aceitou Jesus agora, mas todos nós que já temos Jesus. Que o Senhor nos abençoe. E eu peço que vocês estejam, enviando para outras pessoas esses estudos. Vá lá no YouTube também e se inscreva lá no meu canal. E bote os seus bonzinhos, lá, para que também seja alcançada essa mensagem a outras pessoas. Indique para outras pessoas. Então, que o Senhor nos abençoe e até a próxima live.